o bilhete de loteria. Ivan Dmitritch, homem de classe média, gastando com a família 1.200 rublos por ano e muito satisfeito com sua sorte, certo dia, depois do jantar, sentou-se no sofá e começou a ler o jornal. Esqueci de dar uma olhada no jornal hoje, disse sua mulher, tirando os pratos da mesa. Espia se não saiu a tabela das tiragens. Saiu sim, respondeu Ivan Dmitritch. Não foi o teu bilhete que sumiu do penhor? Não, eu fui levar os juros na terça-feira e o encontrei. Que número? Série 9.499, bilhete 26. Vamos ver, 9.499 e 26. Ivan Dmitritch não acreditava em sorte de loteria. Em outra ocasião, jamais conferiria a tabela das tiragens. Mas agora, por falta de assunto, e porque o jornal já estava mesmo diante dele, passou o dedo de cima para baixo pela coluna dos números de série. E no mesmo instante, como que zombando da sua falta de fé, logo na segunda linha em cima, apareceu diante dos seus olhos, nítido e claro, o número 9.499. Sem olhar o número do bilhete, nem pensar, ele baixou o jornal para os joelhos, num movimento brusco, e como se alguém lhe tivesse jogado um jarro de água fria, sentiu um arrepiozinho agradável no ventre, uma cócega, ao mesmo tempo pungente e gostosa. Marcha, 9.499 é a série, disse ele em voz surda. A mulher olhou para o seu rosto admirado e assustado e compreendeu que ele não estava brincando. 9.499? Perguntou ela, empalidecendo e soltando na mesa a toalha dobrada. Sim, sim, é sério. E o número do bilhete? É mesmo, falta o número do bilhete. Mas, espera, pensa só. Não, que tal? Sempre é o número da nossa série. Sempre é. Estás compreendendo? Ivan Dmitritch, olhando para a mulher, sorria um sorriso largo e vago, como uma criança a quem mostrassem um objeto brilhante. A mulher também sorria. Era-lhe também agradável que ele me ensinasse apenas a série, e não se apressasse em saber o número do bilhete premiado. Adiar e brincar com a esperança da sorte possível é tão doce, tão arrepiante. Tem a nossa série, disse Ivan Dmitritch, após um longo silêncio. Portanto, existe a probabilidade que tenhamos ganho. Apenas uma probabilidade, mas ela existe. Bem, agora olha, espera. Temos tempo para nos desiludirmos. A série está na segunda linha de cima, quer dizer, o prêmio é de 75 mil. Isso não é dinheiro, é uma força, um capital. E se eu olhar agora para a tabela e vir 26? Escuta, o que será se de repente nós ganharmos mesmo? Os esposos puseram-se a rir e ficaram longamente a se fitar em silêncio. A possibilidade da sorte os atordoara. Eles não conseguiam nem mesmo devanear, dizer para que lhes serviriam esses 75 mil, o que iriam comprar, para onde viajar. Eles só pensavam nos números, 9.499 e 75 mil. Pintavam-nos em sua imaginação, mas na sorte propriamente dita, que era tão possível, eles nem pensavam. Com o jornal na mão, Ivan Dmitritch atravessou a sala de um lado para o outro algumas vezes e só então, um pouco mais calmo, depois da primeira impressão, começou aos poucos a sonhar. E que tal se ganhamos, disse ele. Mas isto será a vida nova, toda uma catástrofe. O bilhete é teu. Mas se ele fosse meu, a primeira coisa que eu faria naturalmente seria comprar um imóvel qualquer por uns 25 mil. Algo como uma granja. Uns 10 mil para despesas imediatas, mobiliário novo, uma viagem, pagar as dívidas, etc. E os 40 mil restantes iriam para o banco, a juros. Sim, uma granja. Isso é bom, disse a mulher, sentando-se e cruzando as mãos no joelho. Algures, na província de Tula ou Orlov. Em primeiro lugar, isso dispensa a casa de campo. E em segundo, é sempre uma renda. E na sua imaginação, aglomeravam-se quadros. Cada qual mais risonho e poético. E em cada um deles, ele se via satisfeito, sossegado, saudável, aconchegado, até quente. Ele, acabando de tomar um refresco bem gelado, deitado de barriga para cima sobre a areia quente ao lado do riacho, ou no jardim, na sombra do matilha. Faz calor. O filhinho e a filha brincam ao lado, cavucam a areia, ou coçam vestidos na grama. Ele cochila deliciosamente, não pensa em nada. E sente com o corpo inteiro
que não tem que ir para o emprego, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. E quando enjoa de ficar deitado, ele vai para o campo ver cortar o vento, ou para o bosque, colher cogumelos, ou olhar os mujiques pescando de rede. E quando o sol se põe, ele pega a toalha, o sabonete, e vai sem pressa para o banho, desce devagar, esfrega longamente o peito nu com as palmas das mãos, e depois entra na água. E na água, ao lado dos foscos círculos de sabão, brincam peixinhos, balouçam juncos verdes. Depois do banho no rio, chá com creme, rosquinhas doces. À noite, um passeio ou um joguinho de baralho com os vizinhos. Sim, seria bom comprar uma granja, diz a mulher, sonhando também. E vê-se pelo seu rosto que ela está enfeitiçada pelos seus pensamentos. Ivan Dmitritch imagina o outono com chuvas, noites frias e veraneio. Nessa época, é preciso passear bastante pelo jardim de propósito, para esfriar bem o corpo e depois entornar um bom cálice de vodka, quebrar com cogumelo de salmoura ou pepino azedo e entornar outro. As crianças vêm correndo da horta, carregando cenouras ou nabos, cheirando a terra fresca, e depois repestelar-se no sofá. E sem pressa, folhear alguma revista ilustrada, e depois cobrir o rosto com a revista, desabotoar o folhete e entregar-se à sonolência. Depois do veraneio vem um tempo feio, lamacento, chove dia e noite, as árvores desfolhadas choram, o vento é úmido e frio, cachorros, cavalos, galinhas, tudo está molhado, estonho, polido. Não há passeios, não se pode sair de casa, fica-se o dia inteiro a andar de um canto para o outro da casa e a espiar o estonho pelas janelas embaçadas. Que tédio! Sabe, Masha, eu iria para o estrangeiro, disse ele. E ele pôs-se a pensar como seria bom, em pleno outono, viajar para o exterior, para o sul da França, a Itália, a Índia. Eu também iria para o estrangeiro, sem falta, disse a mulher. Mas vamos, confere o número do bilhete. Um momento. Espera. Ele passeava pela sala e continuava a pensar. Veio-lhe a ideia. E se de fato a mulher resolvesse ir para o estrangeiro? Viajar é bom sozinho, ou na companhia de mulheres leves, despreocupadas, que vivem o momento presente, não dessas que passam a viagem inteira pensando e falando nos filhos, suspirando, assustando-se e tremendo por causa de cada copeque. Ivan Dmitritch imaginou a sua mulher no vagão com uma infinidade de trouxinhas, embrulhos, sedas. Ela suspira e se queixa de que a estrada lhe deu uma dor de cabeça, de que já gastou muito dinheiro, a toda hora tem que correr para a estação, buscar água quente, pão com manteiga, água fria, e almoçar ela não pode, fica muito caro. Mas não é que ela ia lhe pedir as contas de cada copeque, pensou ele, com um olhar de esguelha para a mulher. Pois se o bilhete é dela e não meu, também, para que ela quer ir para o exterior? O que ela nunca viu por ali? Vai ficar plantada no quarto do hotel e não vou poder nem me mexer, sei disso. Pela primeira vez na vida, ele reparou que a sua mulher estava velhusca, feia, toda impregnada de cheiro de cozinha, ao passo que ele estava moço, sadio, forte, bom até para casar pela segunda vez. Naturalmente, tudo isso são tolices e bobagens, pensava ele. Mas quando ela ia para o estrangeiro? O que ela entende daquilo? Mas que ela ia mesmo, imagino bem. E, no entanto, para ela, Nápoles ou a aldeia de Klin é a mesma coisa. Ela só iria me atrapalhar, eu ficaria dependendo dela. Estou imaginando. Assim que ela recebesse o dinheiro, logo trancaria as 7 chaves à maneira das mulheres. Esconderia o dinheiro de mim. Iria fazer beneficência com a sua parentela, mas a mim me pediria as contas de cada nível. Ivan Dmitritch lembrou-se da parentela. Todos aqueles maninhos e manitas, titios e titias, assim que soubessem da sorte grande, sairiam das suas tocas, viriam todos, pechinchando, sorrindo suntuosamente, hipocritamente, gente mesquinha, desagradável. Se a gente lhes dá, pedem mais. Se recusa, vão maldizer a gente, caluniar, rogar toda sorte de pragas. Ivan Dmitritch, que lembrava os parentes de seus rostos, que sempre lhe foram indiferentes, agora me pareciam odiosos, insuportáveis. A esperança e o ódio desapareceram ambos de uma vez. No mesmo instante, pareceu a Ivan Dmitritch e a sua mulher que seus quartos eram escuros, pequenos, baixos,
Que o jantar que eles acabaram de comer não os satisfez, mas só está pesando no estômago e que as noites são longas e tediosas. É o diabo, disse Vanimitri, começando a implicar. Porque por onde quer que se pise, está cheio de papeluchos debaixo dos pés, migalhas, cascas. Nunca se varre essa casa. Acho que eu vou ter que sair de casa e o diabo que me carregue de uma vez. Vou embora e me enforco no primeiro poste.